Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2, depois do 8 ao 19. Foi pela fé. A fé é a certeza do amor. Você acredita em quem te ama. O amor enxerga com a fé e a fé caminha com o amor. Para caminhar com Deus, é necessário acreditar nele, confiar nas suas promessas, segundo os exemplos que hoje meditaremos. A fé é um modo de possuir o que ainda se espera. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros emigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu único filho, do qual havia dito: é em Isaac que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje vamos refletir sobre esta palavra com a ajuda da encíclica Spe Salvi, do Papa Emérito Bento XVI. Assim ele escreve: esta é de fato uma palavra central da fé bíblica, a ponto de, em várias passagens, ser possível intercambiar os termos fé e esperança. Assim, a carta aos Hebreus liga estreitamente a plenitude da fé com a imutável profissão de esperança. Paulo lembra aos Efésios que antes do seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Naturalmente ele sabe que eles tinham seguido deuses, que tiveram uma religião, mas os seus deuses revelaram-se discutíveis, e dos seus mitos contraditórios não emanava qualquer esperança. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus, e consequentemente achavam-se num mundo tenebroso, perante um futuro obscuro. Ao mesmo tempo, diz aos Tessalonicenses: não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos
o fato de estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas sabem, em termos gerais, que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando o futuro é certo, como realidade positiva, é que se torna vivível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer, o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Este evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem conhecer, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive de forma diferente. Foi-lhe dada uma vida nova. Porém, agora coloca-se a questão: em que consiste esta esperança, que enquanto esperança é redenção? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no trecho da carta aos Efésios, já citado. Os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam sem esperança, porque estavam sem Deus no mundo. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isso significa receber esperança. A nós que desde sempre convivemos com o conceito cristão de Deus e a ele nos habituamos, a posse de uma tal esperança que provém do encontro real com este Deus quase nos passa despercebida. O exemplo de uma santa da nossa época pode, de certo modo, ajudar-nos a entender o que significa encontrar pela primeira vez a realidade deste Deus. Refiro-me a Santa Josefina Bakhita, uma africana canonizada pelo Papa João Paulo II. Tinha nascido por volta do ano 1869. Ela mesma não sabia a data precisa do seu nascimento. Nasceu no Sudão, em Darfur. Aos 9 anos de idade foi raptada pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Por último, acabou escrava ao serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente se viciada até o sangue. Resultado disso mesmo foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram por toda a vida. Finalmente, em 1882, foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Callisto Legnani, que ante a avançada dos mahadistas voltou para a Itália. Aqui, depois de patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade até agora, Bakhita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. No dialeto veneziano, que agora tinha aprendido, chamava Paron ao Deus vivo, patrão, ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Paron é a palavra dialetal, no meu dialeto vêneto, para dizer patrão. Ela agora sentia que o único paron dela era o Deus vivo, Jesus Cristo. Até então só tinha conhecido patrões que a desprezavam e a maltratavam, ou, na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava útil. Mas agora ouvia dizer que existe um paron acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom, é a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, a tinha criado, mas ainda mais a amava muito. Também ela era amada, e precisamente era amada pelo Paron Supremo, diante do qual todos os outros patrões não passavam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado.
e agora estava à espera dela à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança. Já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança. Eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim a minha vida é boa. Mediante o conhecimento desta esperança, ela estava redimida. Já não se sentia escrava, mas uma livre filha de Deus. Entendi aquilo que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios que antes estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, porque sem Deus. Por isso, quando quiseram levá-la de novo para o Sudão, Paquita negou-se. Não estava disposta a deixar-se separar novamente do seu parão. A 9 de janeiro de 1890, foi batizada e crismada e recebeu a Sagrada Comunhão das mãos do Patriarca de Veneza. A 8 de dezembro de 1896, em Verona, pronunciou os votos na congregação das Irmãs Canucianas e desde então, a par dos serviços na sacristia e na portaria do convento, em várias viagens pela Itália, procurou sobretudo incitar a missão. A libertação recebida através do encontro com o Deus de Jesus Cristo sentia que devia estendê-la, tinha de ser dada também a outros, ao maior número possível de pessoas. A esperança, que nascera para ela e a redimira, não podia aguardá-la para si. Esta esperança devia chegar a muitos, chegar a todos. Não é difícil notar como a experiência da humilde escrava africana Paquita foi também a experiência de muitas pessoas maltratadas e condenadas à escravidão no tempo do cristianismo nascente. O cristianismo não tinha trazido uma mensagem socio-revolucionária semelhante à de Espartaco, que tinha fracassado após de lutas cruentas. Jesus não era Espartaco, não era um guerreiro em luta por uma libertação política, como Barrabás ou Bar Kokhba. Aquilo que Jesus, ele mesmo morto na cruz, tinha trazido era algo totalmente novo. O encontro com o Senhor de todos os senhores, o encontro com Deus vivo e, deste modo, o encontro com uma esperança que era mais forte do que os sofrimentos da escravatura. E por isso mesmo transformava, a partir de dentro, a vida e o mundo. Convidamos a ler integralmente o texto da Spes Salvi. Na esperança fomos salvos. Mas o que meditamos é suficiente para entender bem esse trecho que nos abre o coração às realidades do céu, as únicas que dão sentido a essa terra. Dizia Padre Afonso Pastore, se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. O número 1118 do Catecismo da Igreja sintetiza muito bem tudo o que estamos dizendo. Assim fala o Catecismo. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica e as ordena para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. E depois de ter ouvido estas palavras do Catecismo, vamos agora reler o trecho que a liturgia nos oferece. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé
que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros emigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu único filho, do qual havia dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos neste momento escolher um propósito que nos ajude a abraçar a esperança que Deus nos doa através da fé.
podemos agora refletir mais um momento em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Paz e alegria a todos. É pela fé que ganhamos a força de viver nesta terra. Paz e alegria a todos. Mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado, adorado, já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana.
coração.